Olá pessoal, tudo bom? Bem rápido aqui, certo? Vamos fazer a correção daquela atividade de sistemas operacionais e comandos Linux, certo? Comandos de rede. Então, hoje eu vou usar a máquina virtual aqui, tá? E vamos lá. Na atividade, o primeiro comando que ele pedia era o comando telnet, certo? O comando telnet é um comando de conexão remota. Então, com ele, a gente pode utilizar, certo? A gente pode fazer conexões remotas de computadores para outros computadores da rede, tá? Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. Via terminal, você digita o comando telnet e o computador ou o sistema que você quer conectar, certo? Vou utilizar um endereço fictício aqui, tá bom? info2.com.br. Quando você der o Enter, quando você pressionar o Enter, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca, tá, por um endereço na rede, pode ser na rede local ou então pode ser na internet, né? E por esse endereço aqui, tá? Então ele vai conectar. Se for necessário, tá certo? O usuário e senha, tá bom? Você tem que utilizar também o parâmetro para ele pedir usuário e senha. Mas vamos lá. Vou dar um Enter, né? Obviamente, como é um endereço fictício, ele diz o seguinte, ó, esse endereço não pode ser resolvido, tá? O nome ou o serviço desconhecido, beleza? Mas basicamente essa é a função do Telnet, tá? Vocês para testarem, se depois vocês podem testar fazendo o seguinte, vocês podem procurar serviços abertos de Telnet na internet, tá? Porque tem alguns serviços que você pode procurar para usar o Telnet, né, e se conectar através do Telnet nesses serviços gratuitos, esses serviços são abertos, tá bom? Lembrando que o Telnet também tem outras variáveis, ok? Vocês podem verificar essas variáveis através do man, que é o manual dos comandos, né? Então, por exemplo, man telnet. Então, quando você der o comando man espaço telnet, vai abrir o manual do comando telnet. Então, aqui, ó, comando telnet, tem todo o manual dele, tá certo? Descrição, de como é que ele funciona e tudo direitinho. Todas as variáveis, ó, que você pode usar com ele, tá bom? Então, são muitas, ok? Beleza. O segundo comando era o comando finger. O comando finger é bem simples, ele é um comando de busca de informações de usuários, tá? Então, por exemplo, eu quero buscar as informações do usuário aluno, que é o usuário aqui da nossa máquina, tá? Dei o Enter e ele me mostra as informações básicas desse usuário, tá bom? O login dele é aluno, com A minúsculo. O nome do usuário é aluno, com A maiúsculo, certo? O diretório dele, ó, /home /aluno. O shell, tá? E algumas outras informações básicas, tá certo? Por exemplo, ele diz aqui, ó, o momento em que o usuário logou na máquina. Então, hoje, terça-feira, 21 de abril, às 14 horas e 48 minutos, certo? E aqui embaixo ele diz, ó, tá 4 minutos e 12 segundos, né? Idle seria mais ou menos ocioso, né? É o tempo que ele logou, tá certo? E basicamente é isso. Essa é a função do comando finger. Próximo, FTP. Assim como o Telnet, o FTP ele também serve para a gente fazer conexão remota. Porém, o FTP é um serviço que é muito utilizado hoje na internet para transferência de arquivo. Na realidade, a função dele é essa, é transferência de arquivo, tá certo? Como é que funciona? Como é que o comando FTP funciona? Chama o comando FTP e da mesma forma você vai chamar um serviço que disponha, tá certo, do FTP na internet. Por exemplo, eu vou colocar aqui o aluno online.ce.gov.br. Eu acho que é esse endereço aqui, se não me engano, tá? Mas não importa. Ó. Coloquei esse endereço aqui, tá certo? E eu vou buscar o FTP desse endereço. Se esse endereço possuir um FTP ativo e disponível aberto na internet, certo?
esse carinha aqui vai conseguir identificar. E, se for possível, né, se for, por exemplo, aberto, você vai poder fazer troca de arquivos com, né, o FTP desse endereço aqui. Como assim troca de arquivos? Você pode fazer um upload, você pode fazer um download de um arquivo que se encontra nesse servidor. Tá? Eu vou dar um Enter aqui e ele diz o seguinte, ó, o FTP aluno.online.ce.gov.br é um nome ou um serviço também desconhecido, então ele não existe um FTP nesse endereço, tá bom? É desconhecido, tá bom? Mesmo assim, ele entra num segundo terminal, que é o terminal do FTP. O FTP ele possui alguns comandos que são próprios do FTP, assim como o Telnet, tá? E que comandos são esses? É como eu falei para vocês, são comandos que você pode fazer, né, a manipulação e interação com o servidor FTP. Se você quisesse, por exemplo, fazer o download de um arquivo FTP, né, caso ele estivesse conectado aqui, você iria digitar get, tá certo? Que é o comando de download para o FTP, e o nome do arquivo. Por exemplo, se tivesse um arquivo aula-so.ppt, tá? Que seria um slide aí, né, chamado aula-so.ppt, né? Seria um arquivo de PowerPoint. Pronto, então você estaria baixando aqui, ó, você conseguiria baixar, tá certo? Esse arquivo. Obviamente, como esse arquivo não existe, né, e não está conectado nesse servidor, ele vai dizer no connected, tá? Beleza? Bom, para sair, você só digita o comando exit e ele sai do terminal do FTP e volta para o nosso terminal Linux, ok? Próximo comando, who am I? Quem sou eu? Ele simplesmente diz quem é o usuário que está logado agora nesse momento, tá? É o usuário aluno. Muito simples. Próximo comando DNS domain name, tá? DNS domain name. Seguinte, esse comando aqui, ele não é um comando do terminal Linux diretamente. Ele é um comando de DNS, tá? Então, esse comando aqui, se eu executar, ele não vai fazer uma ação específica nesse terminal, não, tá? Vou fazer o seguinte, vou fazer esse aqui, ó. Vou colocar o endereço fictício de novo, infor2.com.br, e vou executar o comando, tá? Ó. Vou executar o comando DNS domain name, espaço infor2.com.br e vou explicar para vocês. Vai abrir uma série de informações, ó. Pronto. Que informações são essas? São informações de registro lá do DNS Server, ou seja, de um servidor DNS. Para que serve isso aqui? Quando você estiver montando um servidor DNS, você vai ter que ter o conhecimento sobre essas informações, tá? Ó. Primeiro, o comando DNS domain name, certo? Ele é um comando de hostname, ou seja, ele é um comando que dá nome, atribui nome, tá certo? A um determinado servidor, a um determinado site, por exemplo, a um serviço online, tá? E ele utiliza alguns parâmetros para isso, tá? Quais são os parâmetros? O "-a" minúsculo, ele faz o seguinte, ele coloca um alias de nomes. O que é esse alias? São apelidos a nomes que já existem. Por exemplo, eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero dizer que o nome infor2.com.br vai ser chamado também apenas de infor2.com. Então, infor2.com.br é o nome completo e o alias, o apelido é infor2.com. Então, esse sistema aqui, certo? Ele vai atender pelo nome completo e pelo alias que eu atribuí. Como é que faz para atribuir isso aqui? Aí você vai utilizar o DNS domain name, que é o comando que eu falei para vocês, dentro do arquivo de configuração do DNS, tá? Você pode fazer várias outras coisas aqui. Por exemplo, eu quero atribuir, deixa eu ver aqui, pronto, eu quero atribuir um IP a um nome que já existe. Então, vou fazer o seguinte, ó, DNS aqui embaixo. Domain name.
-i, e vou colocar um IP, tá certo? Vou colocar um IP qualquer aqui, 200.200.100.10. E eu vou dizer que esse IP, ele pertence a um nome, tá certo? Que já existe, que é infor2.com.br. Aí o que foi que aconteceu? O DNS não faz isso, não faz esse trabalho. Ele diz que um determinado IP, endereço de número, pertence a um determinado nome, ou vice-versa. Então, com o comando DNS domain name, tá certo? Eu consigo fazer isso. Mas é como eu estou falando para vocês. Isso vai estar dentro de um arquivo de configuração do DNS, ok? Então, ele tem várias outras opções aqui, tá? E a gente vai trabalhar muito com esse carinha aqui e com outro comando que acho que é o próximo, tá? Nas aulas de DNS, quando a gente vai fazendo a configuração de DNS. Bom, o comando hostname, que é exatamente o próximo e que tem tudo a ver com DNS name. Qual é a função dele? O que é que ele faz? Ele aqui no terminal Linux, ele serve para a gente trocar, ele sozinho, né? Ele serve para a gente trocar de nome de um computador, tá? Nome de um host. Aqui, ó, no meu terminal, vocês estão vendo, né? Aluno é o usuário, o que vem depois de arroba é o nome do computador. Qual é o nome do meu computador? É essa moça aqui, né? Daenerys Targaryen. Quem é Daenerys Targaryen? Para quem assistiu Games of Thrones, né, vai lembrar aí da personagem. A primeira de seu nome, nascida da tormenta, a não queimada, mãe dos dragões, a quebradora de corrente, a mãe dos escravos, a Calice dos Dothrax, não lembro do resto. A rainha dos sete reinos, né? Então, quem assistiu Games of Thrones vai lembrar dela. Aí, esse nome é muito grande, eu quero trocar, tá? O nome do meu computador vai ser outro, vai se chamar agora... deixa eu ver aqui. Jon Snow, pode ser. Jon, traço... Deixa eu colocar com maiúsculo. Jon Snow. Quem é Jon Snow? Não é ninguém. Pronto, eu vou trocar aqui, ó. Antes era Daenerys Targaryen e agora é Jon Snow. Vou dar um Enter. Desculpa. Como eu estou fazendo Esqueci. Como eu estou fazendo a troca de um nome de um host, ele precisa de autorização do usuário root, tá? Então, sudo hostname Jon Snow. Vamos lá, coloquei a senha. Ok. No terminal, né, ainda está aparecendo o nome antigo, mas é bem simples. Você vai fechar aqui, ó, vai abrir de novo. E agora o nome da minha máquina é Jon Snow, tá? Ok, então essa é a função do comando hostname. Ele troca, né, uma das funções do hostname, né? A gente vai aprender também, vai entender também que ele tem outras funções. Mas a função principal do hostname é trocar o nome do host, tá certo? O nome do computador. Para frente. O próximo era o comando talk. Tá. O talk é um comando, pessoal, de troca de mensagens, tá? Como é que ele funciona? Se você quiser, por exemplo, mandar a mensagem para um determinado usuário no sistema, você vai chamar o comando talk e o nome desse usuário, tá? Como eu só tenho um usuário cadastrado, que é o usuário aluno, não tem como eu demonstrar para vocês aqui, mas eu vou executar o comando, tá? O que vai acontecer? Eu quero, por exemplo, mandar, né, uma mensagem para o usuário Infor2, tá? Que supostamente estaria, né, conectado também no meu sistema aqui. Se o terminal lá do usuário Infor2 estiver habilitado para receber mensagens através do comando talk, tá? Ele vai receber uma mensagem que eu escrevi aqui na tela. Então, seria mais ou menos assim, ó. Eu dei o Enter, né? Ele está dizendo aqui que não existe uma conexão possível com esse usuário, porque esse usuário nem existe, obviamente, né? E depois ele abre essa tela para me escrever a mensagem que eu desejo mandar para o usuário Infor2, tá?
E aí era só escrever aqui, ó, a mensagem e lá no terminal do usuário Infor2 ele ia receber essa mensagem. Então, basicamente, o toque funciona dessa forma, tá? O próximo comando é o comando MESG, que tem basicamente a mesma função do toque, tá? Então, o comando toque e o comando MESG, eles funcionam basicamente da mesma forma, eles têm a mesma função, basicamente, tá? Alguns detalhes diferenciam, tá? Por exemplo, aqui no MESG, eu tenho que habilitar o meu terminal primeiro, com o comando MESG-Y, habilitei o meu terminal. Assim, eu posso receber mensagens, eu estou dizendo agora que eu posso receber mensagens, e se eu quiser fazer, por exemplo, escrever uma mensagem, eu tenho que utilizar o comando write, tá? Que é o comando escreva do comando MESG, tá? Então, eu escrevo para o usuário, por exemplo, Infor2, né? E ele me diz o seguinte, ó, Infor2 não está logado nesse sistema. Obviamente, porque Infor2 não existe, né? Mas, basicamente, eles têm a mesma função, MESG, tá certo? E o comando toque. Próximo comando é o que vocês talvez mais conheçam, que é o comando ping, e eu vou fazer um teste aqui, né, para o endereço 8.8.8, e a gente, né, só vai relembrar rapidamente. Então, ele começou a disparar os pacotes e está fazendo um teste de conexão, que essa é a função primordial aí do comando ping, tá? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele está disparando aqui, ó, 64 bytes para o endereço 8.8.8, o protocolo que ele está utilizando de conexão é o ICMP, o tempo de vida é 53, tá certo? E o tempo que ele levou, que ele gastou para esse primeiro pacote, né, para entregar e receber, né, foi de 49,9 milissegundos. O segundo pacote aqui, ó, também utilizou ICMP para o mesmo endereço, e 64 o tamanho dele, o tempo de vida é 53, que é o padrão, foi um pouquinho mais rápido, 47,3. E assim ele vai fazendo os testes, tá certo? Até que eu pare. Tá? Quando eu parar, para parar eu dou o Ctrl C aqui no terminal, né? Ele vai fazer um resumo, tá certo? Do que foi feito no comando ping. Que resumo é esse daqui, ó? Ele está dizendo o seguinte, ó, você disparou 5 pacotes, tá certo? Você transmitiu 5 pacotes. Desses 5 que você transmitiu, você recebeu de volta 5 e teve 0% de perda. Ou seja, os 5 pacotes que eu enviei, os 5 eu recebi de volta. Então, não foi nenhum perdido, tá bom? O tempo total do teste foi de 4.000 milissegundos, tá? Isso significa o quê? Que o comando ping passou 4 segundos, tá? Funcionando, enviando e recebendo pacotes, beleza? Então, ok, comando ping. Próximo comando é rlogin, que é um comando também de conexão remota. O rlogin e o próximo comando, que seria o rsh, eles têm a mesma função, tem a função de conexão remota, e eles funcionam basicamente muito parecidos, quase do mesmo jeito, tá? Então, vou explicar o rlogin aqui, né, e depois, né, a gente passa o rsh, que seria o próximo comando. Então, rlogin, -L, tá? E o endereço que você quer se conectar remotamente, que pode ser um endereço local, na sua rede local, ou pode ser um endereço na internet, tá? E ele vai fazer uma conexão. Por exemplo, eu quero me conectar ao site stonerange.uk, que é um site que eu não conheço, é fictício também, tá? Não sei se existe. O que ele vai fazer? Ele vai vasculhar na internet ou na sua rede local e na internet para saber se existe, tá? Um endereço, um site com esse nome aqui. Se tiver, ele vai pedir o login, tá? E ele é um login, pessoal, através do terminal, via linha de comando também, tá? Então, vou dar um Enter aqui e, basicamente, ele não me retornou nada, tá? Então, ele não conseguiu verificar, certo? Se tem, tá certo? Um serviço ativo com esse nome aqui, tá?
Então, não existe nada com isso aqui parecido, tá certo? Que possa ser liberado para a gente fazer um login remoto. Bem? O RLogin, assim como o RSH, eles utilizam o protocolo SSH para se conectar. Então, todos esses parâmetros aqui você pode utilizar junto com o RLogin, tá certo? Eu utilizei apenas o "-l", que é o de login remoto, tá bom? Se você quiser ver, por exemplo, mais coisas sobre o RLogin ou sobre o RSH, você digita o "-" do mesmo jeito, RLogin, e vai abrir o manual dele, tá? Ó, vamos lá, ó. É um comando do SSH, dos pacotes SSH, certo? Então, ele funciona, tá certo? Com os mesmos parâmetros do SSH, ok? Então, tudo isso aqui é parâmetro que você pode utilizar. Beleza? E é isso. O que a gente utilizou foi só esse daqui, que é para fazer login através de um nome, tá certo? De um endereço de nome, ok? RSH, do mesmo jeito, que seria o próximo comando, funciona do mesmo jeito, né? RSH, mesma coisa, ó, do pacote SSH para conexão remota, e ele utiliza basicamente os mesmos parâmetros também, ok? Próximo comando, comando W. Bom, para que serve o comando W? Ó? Eu vou digitar W, certo? E o nome do nosso usuário. Esse é um comando que é muito parecido com o comando finger, só que ele é um pouquinho mais completo. O que ele vai fazer? Ele vai buscar as informações desse carinha aqui, ó, que é o nosso usuário, tá certo? O usuário do sistema. Quando eu executo o comando, aí ele me diz o seguinte, ó, o usuário, né, a hora atual é essa daqui, há 22 minutos ele está ativo, né, um usuário apenas, tá? E o TTY desse usuário é o TTY7, que eu falei que depois, né, a gente explica melhor o que é esse TTY, né, que basicamente ele é só um identificador para o usuário, então usuário aluno, TTY7, né? O login dele foi às 14h48, beleza? E essas são basicamente as informações básicas que a gente precisa do usuário e aluno. Então, ele é bem parecido com o comando finger. Se você executar o comando finger aqui, você vai ver que tem informações que são repetidas. Ó. Fingir não, né? Finger. Pronto. Ó, diretório, o nome o nome do login, o nome do usuário, diretório, a hora, ó, que ele logou e a data, né, ó, certo? Então, algumas coisas, ó, o tempo que ele está logado, então algumas coisas se repetem, beleza? Próximo comando, netstat. Netstat é outro comando que a gente vai usar muito, mas principalmente na disciplina de redes, no próximo semestre, tá certo? Porque ele é um comando de verificação de estado de conexão. Como assim? Eu quero saber o que está sendo trafegado nas minhas interfaces de rede. Eu tenho duas interfaces aqui nessa máquina virtual. Eu tenho a interface de rede física, que eu uso para me conectar, e eu tenho a LO, que você já conhece, que é aquela interface virtual, né? A de loopback, certo? Bom, eu quero saber o que está sendo trafegado, o quanto está sendo trafegado. Então, eu estou utilizando aqui o comando, o parâmetro "-i", tá? E eu vou executar aqui, ó. Eu não instalei o netstat, foi? Não, é porque eu errei o comando. Não é netstat, é netstat, tá? Tinha esquecido o T aqui, tá bom? Netstat "-i". Pronto. Aí o que foi que aconteceu? Ele me mostrou aqui as duas interfaces. Eu tenho duas interfaces. A ENP0S3 e a LO, certo? O que é que ele está dizendo aqui, ó? De todas essas informações aqui, essas daqui são as mais importantes, tá certo? Então vamos lá. RX foi aquilo que a minha interface recebeu. Então a minha interface, né, ENP0S3 recebeu 2061 pacotes.
recebida com erro, 0, recebida que foi bloqueado, 0, e recebido com retransmissão, 0, certo? TX, transmitido 970, transmitido com erro, 0, transmitido que foi bloqueado, 0, e retransmitido, 0, certo? E essas daqui de baixo é da LO, de loopback. Pronto. Duas informações aqui, para a gente ver como é que esse carinha funciona na prática. Eu estou dizendo aqui que a interface NP0S3 recebeu 2061, tá? E transmitiu, enviou 970. Bom, automaticamente ela está avaliando isso aqui para mim em tempo real. Então, se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, eu quero fazer vou fazer um ping, tá? Para o endereço 8.8.8.8. O que vai acontecer? O ping ele vai enviar e vai receber pacotes. Então, naturalmente, isso aqui vai aumentar a quantidade de pacotes recebidos. Isso aqui também vai aumentar a quantidade de pacotes, né, que foi transmitido. Então, vamos lá. Eu vou executar aqui, vou deixar ele enviar aqui alguns pacotes e vou parar. Pronto. Beleza. Olhem para cá, o que recebeu, e olhem para esse número que foi transmitido. E eu vou reexecutar o comando netstat. Quando eu reexecutar, o que vai acontecer? Ele vai mostrar... Meu Deus, eu estou errado aqui. Netstat. Ele vai mostrar de novo esses valores. Ó. Olha como aumentou. 2.076 recebidos, 984 transmitidos. Então, aqui, ó. 2.061 recebidos, 970 transmitidos. Tá vendo como aumentou? Então, ele avalia o estado das conexões das suas interfaces de rede. O de loopback também aumentou, tá certo? Aqui, ó, não aumentou. Deixa eu ver aqui. Não, se manteve, o loopback se manteve. Mas, ó, aquela que transmitiu, ó, né, aquela interface que foi usada para fazer transmissão, ó, recebeu 286 e transmitiu 978, tá? Só para refazer aqui de novo, ó. Ping, parei, vou de novo executar esse comando aqui, ó. A gente vê como é que tá agora. Net, stat, menos, pronto. De 2.286 foi para 2.316. De 987 para 993, beleza? O comando netstat, ele tem muitos outros parâmetros que a gente pode utilizar, tá certo? Se você digitar netstat -help, você vai ver aqui, olha a quantidade de coisa que ele dá pra gente aqui, ó. Tá? Então, cada parâmetro desse daqui, ele vai fazer, certo? Uma coisa diferente, tá? Mas tudo está relacionado ao tráfego das suas placas de rede, beleza? Então, essa é a função do netstat. Bom, e para terminar, o comando wall. Comando wall, ele também é um programa de envio de mensagens pela rede, via terminal, certo? Só que ele funciona como um broadcast. O que é o broadcast? O broadcast é aquelas mensagens que a gente manda para uma quantidade muito grande de usuários, né, de dispositivo. Quando você quer mandar uma mensagem única para todo mundo, por exemplo, na rede. É um broadcast. Então, o wall ele tem essa função de mandar todas essas mensagens ao mesmo tempo. Como é que ele funciona? É o seguinte, ó, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou mudar de usuário, tá? sudosu. Eu vou sair do usuário aluno e vou para o usuário root, tá? Pronto, fui para o usuário root. Estou com o root, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem, certo? Para todos os usuários que estão conectados nesse sistema, tá bom? Ao mesmo tempo, uma única mensagem para todo mundo ao mesmo tempo. Para isso, eu vou ter que fazer outra coisinha aqui, ó. Eu vou fazer uma conexão remota nesse servidor aqui, tá? Nesse servidor aqui, que é o servidor
né, virtual que eu estou utilizando aqui com vocês. E eu vou conectar com o meu Windows aqui, com a minha máquina física, meu notebook, tá? A esse carinha aqui. Para me fazer isso, eu vou utilizar esse aplicativo aqui, ó, que é o PUT. Para que serve o PUT? Ele serve para a gente conseguir se conectar de uma máquina Windows, certo? Para uma máquina Linux via terminal, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, a máquina que eu quero me conectar, que é a máquina John-Snow, que é esse carinha aqui, né? John Snow é meu servidor. Vou deixar a porta padrão aqui e vou fazer a conexão, tá? Open. O que ele vai fazer? Eu escrevi o nome errado aqui. Eu acho que eu escrevi o nome errado. Deixa eu ver, deixa eu fazer aqui a conexão pelo endereço IP. Pronto. Acho que mais fácil aqui. Eu acho que eu escrevi ou o nome errado, alguma coisa que eu coloquei ali. 192.68.0.107. Então, o endereço do meu servidor é esse carinha aqui, tá? E eu vou conectar a ele aqui, tá? Através da minha máquina Windows. Pronto. Sim. E ele vai me pedir aqui, ó. Você quer se logar como o quê? Eu quero me logar como aluno, que é o usuário do servidor aqui, ó. Enter. E ele me pede a senha. A senha aqui, WE, 123, que era a senha que eu tinha configurado com vocês, né? Eu acho que era essa. Pronto. O que foi que aconteceu? Eu agora, ó, esse terminal aqui, ó, tá mexendo nesse carinha aqui, ó. Então, tudo que eu executar aqui, ele vai ser executado na realidade nesse carinha aqui, ó. Beleza? Por quê? Porque eu me conectei com o meu Windows pro Linux virtual, tá bom? Vou deixar aqui, ó, do lado, e eu vou usar agora o comando wall, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. Acho que assim vai ficar mais fácil vocês verem. Bom, aí como é que vai funcionar o comando wall? O comando wall vai fazer o seguinte, ó. Wall, entre aspas, a mensagem que eu quero enviar. Enfim, terminamos a atividade. Certo? Tá. Pronto. Quando eu executar aqui no meu servidor o wall com essa mensagem aqui, essa mensagem vai aparecer nesse terminal aqui. Beleza? E em todos os terminais que estiverem conectados a ele ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá. Enter. Vocês viram aqui, ó. No terminal, ó, enfim, terminamos a atividade. Uma mensagem de broadcast enviada pelo usuário root no computador John Snow, certo? Nessa data aqui, nesse horário aqui. Beleza? Então, essa é a função do comando wall. Ixi, mas que vocês devem estar pensando. Imaginando aí, comando besta que não faz muito sentido. Aí a gente deve pensar na seguinte situação. Vamos supor que aqui é um servidor. E tem muitos usuários conectados a esse servidor aqui, trabalhando nele, tá? E de repente, sei lá, tem 100 usuários. 1000 usuários conectados nesse servidor aqui, todos trabalhando nele, tá? E você é o administrador do sistema e você vai ter que fazer uma atualização, alguma coisa do tipo, e vai ter que reiniciar esse servidor aqui. Obviamente, quem tiver conectado nele vai perder a conexão. Então, o ideal é que você avise as pessoas, né? Então, vamos lá, ó. Vou avisar para eles ao mesmo tempo, para todos ao mesmo tempo. É necessário fazer uma reinicialização no sistema. Pronto. E agora as pessoas que estão conectadas a ele, todo mundo vai saber ao mesmo tempo. Imagina você ter que fazer isso de um por um, uns 1000 usuários conectados. Então, mandei, ó, vai aparecer no terminal de todo mundo. E eles vão saber que o sistema vai ficar fora do ar durante algum tempo, né? Durante esse período de reinicialização. Então, basicamente é isso. Vou sair aqui da conexão.
basicamente é isso, tá? Bom, gente, é interessante que vocês deem uma revisada, tá certo? Nesses comandos, para que a gente consiga fixar melhor eles, tá? E quem puder usar o terminal lá, né, o terminal virtual, é interessante vocês utilizarem para testar isso. É interessante também quem tiver a possibilidade, né, de utilizar, né, a máquina virtual, como eu estou utilizando aqui, quem tem computador, tá bom? Mas é importante vocês sempre estar revisando isso aqui, ok? É isso. Até a próxima.